Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 7 de dezembro. O Ibovespa apresentou aqui uma queda de 1,07% e a queda no dia esteve bem maior, esteve aqui com a queda de 2,6%, se recuperou. Olhando aqui para o G60 fica mais claro, a primeira hora de pregão muito forte para baixo, mas não seguiu perdendo a mínima da primeira hora de pregão, veio aqui para cima, mas apresentando a possibilidade de gerar aqui nova movimentação para baixo. Seguimos dentro do cenário que eu já venho comentando nas últimas análises, cenário de bastante indefinição. Se traçar aqui uma linha de tendência ligando esses dois pontos, a gente tem aqui esse ponto aqui de suporte, está testando uma região de suporte, e se ligarmos aqui alguns topos anteriores aqui para baixo, a gente teria aqui algo nesse sentido, ou seja, um cenário mais de indefinição, principalmente se ligar daqui para cá em diante, a gente teria esse cenário mais de indefinição. Então, ou seja, aguardando primeiramente romper uma região aqui intermediária, que eu já citei também nas últimas análises, ou essa região aqui de suporte. Então, Ibov está aqui dentro, num cenário mais travado aqui em termos de tendência, ou seja, tendência bem definida no curto prazo. Seguindo aqui para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela em qualquer momento da videoanálise, aí no YouTube, pelo YouTube você consegue dar esse like, um joinha, desde já agradeço aí por prestigiar o meu trabalho diariamente. Aproveite também para se inscrever no canal de forma gratuita, canal no YouTube, e receber as notificações de novas videoanálises e novos vídeos de aprendizado. Então, futuros, mini índice, da mesma forma, Kendo aqui que foi lá embaixo, não perdeu essa mínima desse fundo aqui anterior, localizado em 71,265, parou basicamente no fechamento ali, está basicamente em cima do fechamento anterior, que foi aqui de 72,500, desse candle aqui anterior, enfim, bastante indefinição. Se a gente for olhar para o gráfico de 60 minutos, projetando para o próximo pregão, se a gente olhar só para o G60, a gente tem aqui uma tendência de baixa. E dentro dessa tendência de baixa, ou seja, vem aqui para baixo e volta aqui para cima, deu um sinal de enfraquecimento dessa tendência, e aqui proporcionando o início de um movimento para baixo, mas começou de maneira um pouco mais fraca esse movimento. Mas enquanto se mantiver dentro desse movimento de baixa, topo descendente no gráfico de menor periodicidade se encaixaria mais operado na ponta vendedora. O ideal até que se esse topo descendente que eu acabei de citar, por exemplo, num gráfico de 10 ou 15 minutos, ele ocorresse abaixo desse nível aqui que eu estou traçando ali, abaixo dos 72,280, seria melhor. Ou seja, abre caindo, tenta gerar uma pequena subida no gráfico de menor periodicidade e proporciona um topo descendente, seria das alternativas mais interessantes para a ponta vendedora. Abre caindo, gera sinalização de fundo justamente nessa região, no fundo aqui pelo G60, volta a apoiar mais um cenário que voltaria mais a apoiar a possibilidade de buscar a operação na ponta compradora. Ou mesmo abrindo aqui, rompendo já essa máxima, também avaliaria a possibilidade de se trabalhar mais na ponta compradora, melhor ainda se for acima deste nível aqui, dessa região aqui que a gente pode perceber uma região suporte aqui, que funcionou como suporte aqui, resistência aqui e aqui novamente como resistência. Então um patamar ali por volta acima dos 72.850 seria mais interessante para se buscar a operação na ponta compradora através de fundo ascendente no gráfico de 10 ou 15 minutos. Depois disso vamos aqui para o mini dólar. O mini dólar deu uma pancada para cima e com isso pelo gráfico diário montou aqui um pivô de alta no gráfico diário, ou seja, estabelecendo uma tendência de alta, apesar ainda de estar todo ele dentro desse movimento de baixa, mas enfim, iniciou de maneira forte o movimento de subida. Pelo gráfico aqui de 60 minutos, a gente pode observar que abriu com gap de alta, gerou um movimento forte para cima e aqui faz uma correção, iniciando uma formação de fundo. O ideal é que esse movimento de correção ele se estendesse um pouco mais para baixo, para gerar fundo um pouco mais abaixo e aí sim gerar uma expectativa um pouco maior para um movimento de subida. Então se abrir subindo, ainda ficaria de olho um pouco mais na ponta compradora. Abertura aqui vindo para baixo, traz a chance de se trabalhar um pouco na ponta vendedora, mas avaliando, ou seja, não projetar um objetivo muito grande para baixo em termos de queda. Ou seja, seria menos provável a gente ter o retorno completo aqui de toda essa subida. Então por esse motivo pode parar aqui num determinado nível, vindo aqui para essa região, e gerando uma sinalização de fundo que apoiaria de forma mais interessante a operação novamente na ponta compradora. Petro no pregão de hoje, candle de indefinição com queda de 1,68%. Então a Petro está em cima daquela região muito próximo dos R$15. Se eu der aqui um zoom menos, vai ficar claro que região é essa aqui, ó. Essa região de suporte. Sinalização de fundo nessa região seria uma das alternativas de se buscar compra, mas é importante dizer que não está em tendência de alta. A tendência aqui
nesse momento é de baixa. Se gerar a sinalização de fundo, ela gera sinal de tendência indefinida. Ela retomaria sua tendência se viesse para cima desse patamar, fechando acima dessa região aqui de R$ 15,83 e gerando nova máxima no pregão seguinte, seria uma sinalização ainda mais relevante em termos de gerar uma nova tendência. Então, a gente pode ver dois níveis importantes aqui em Petro, essa região em conjunto com essa máxima aqui e essa região aqui que a gente tem alguns testes anteriores. Então são testes em termos de resistência, aqui funcionou um pouco como suporte, aqui voltando a funcionar como resistência. Então são níveis importantes em termos de retomada para a gente avaliar a tendência do ativo. Acima desse patamar, principalmente acima da região ali dos R$ 15,85 para cima, fica mais para uma tendência de alta e mantém-se numa tendência de baixa, vindo principalmente para baixo dos 15 pila. Vale 3 pregão de hoje, queda de 1,17%, ativo parou em cima da região ali do fundo anterior, trazendo a possibilidade até de gerar uma sinalização de fundo aqui no gráfico diário, mas ainda assim com um movimento que seria menos provável de ter um movimento direto aqui para cima. Então uma operação que teria um risco maior, uma compra aqui na superação dos R$ 35,30 e R$ 35,50, no máximo projetaria a relação risco-ganho de 1 para 1 em cima de uma possível movimentação para cima em cima da Vale 3 aqui no gráfico diário em termos de operação de swing trade. Perda dos 34,89 traz aí a sinalização de final de uma tendência de alta nesse ativo pelo gráfico diário. CSMG3, ativo que a gente via numa posição comprada, já tinha reposicionado o stop para um ponto acima do preço de entrada, ela terminou acionando a nossa saída no pregão de hoje. E essa saída, ou seja, o ativo foi lá embaixo, gerou uma baita hora de pregão aqui para baixo, gerando a nossa saída dessa posição, basicamente no 0 a 0, mais 0,2%, mais 0,02% do capital total em cima dessa operação. E ela terminou fechando aqui, deixando uma longa sombra inferior. Se tiver mais um candle aqui de forma indefinida no ativo e gerar uma nova sinalização para cima, ou seja, superação da máxima de um próximo pregão, ou seja, isso seria mais para a próxima semana, me chamaria atenção para se buscar a operação na ponta compradora, ou mesmo do rompimento aqui dessa região, porque seria a superação da máxima dessa semana. Então isso também seria uma das alternativas, isso não decorrer mais para a próxima semana, que seria mais interessante, porque uma compra aqui agora, o stop realmente ficaria grande com o tamanho desse candle que foi montado no pregão de hoje. BBAS3, cheguei a recomendar uma venda na BBAS3 no pregão de hoje, mas ela terminou não andando. Ela começou a andar, se a gente jogar aqui no gráfico de 60 minutos. Então o que tinha a BBAS3? A BBAS3 tinha, no G60, perdido uma região aqui de suporte, anulado sua tendência de baixa, só que gerou um grande movimento para cima. Só que ela volta de maneira forte no pregão de hoje, abrindo com forte gap de baixa, voltando justamente para baixo desse nível. Então eu vi como de forma interessante uma possível venda aqui, ou seja, tentando pegar uma parte de um movimento de baixa do G60, visto que estava iniciando esse movimento de baixa, era o primeiro candle do movimento de baixa, montando um forte topo com gap de baixa, na expectativa que pudesse vir a buscar uma região de suporte um pouco mais aqui abaixo, enfim, gerar pelo menos uma relação risco-ganho de 1 para 1 em relação a esse candle, foi esse o meu objetivo em cima dessa operação. Mas é quando ela vem, dá uma patinada aqui, eu ainda fiquei aguardando ela se sustentar abaixo dos R$31. Quando ela vem para cima dos R$31 e gera um recuo, eu fico avaliando se voltar a gerar sinal de alta no gráfico de menor periodicidade, abaixo dos 60 minutos, gerar sinal de alta em cima dessa região dos R$31, eu encerro essa posição. Então essa posição foi encerrada. Essa posição foi encerrada aqui com a perda de 0,88% na operação, capital total uma redução de 0,12%. Olhando para adiante, ou seja, em relação ao BBAS3, se esse movimento que ela tem aqui de baixo não ganhar muita força para baixo, se sustentar acima de uma região aqui na faixa dos R$30,38, proporcionar um fundo nessa região seria uma das alternativas se buscar uma compra de fundo ascendente, uma possível retomada da tendência de alta desse papel. Mas por enquanto, aqui pelo gráfico diário, a tendência é de baixa, vem com topos e fundos descendentes, e aqui já estava dentro de uma sinalização para se ter uma movimentação para baixo, por isso busquei a operação a favor justamente da tendência do gráfico diário, mas terminou não andando com a bastante volatilidade que a gente teve no pregão de hoje. Ecor 3 ativo que ainda monitoro, visto que foi um papel que saiu aqui dessa região, saiu rompendo tudo para cima, mas está bastante lateral agora, nesse momento. Mas ainda dentro de uma tendência de alta pelo gráfico semanal que pode trazer um movimento ainda mais para cima.
Dentro dessa possibilidade, ou seja, de se sustentar aqui em cima desse nível ali do gráfico semanal, acima aqui desse patamar em torno de R$ 12,15, se ela gerar alguma sinalização de alta aqui pelo gráfico diário nos próximos pregões, seriam das alternativas de arriscar uma compra de swing trade no papel. A mesma que eu continuo também nesse sentido de ter feito um movimento para cima, rompendo vários pontos e agora gerando algo um pouco mais bagunçado aqui no gráfico diário em termos de movimento, ainda fico atento justamente na possibilidade de continuidade da tendência de alta do gráfico semanal, na expectativa de que possa vir um pouco mais para cima. Nesse momento, o stop ficaria um pouco grande, trabalhando com stop abaixo aqui dessa mínima, mas uma das alternativas seria, se o papel romper aqui pelo G60 essa região, uma das alternativas seria se trabalhar com stop abaixo desse nível aqui do G60. Então é uma das alternativas que eu vou avaliar aí a partir do pregão desta sexta-feira. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.